Olá, bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano. Vamos dando prosseguimento às nossas aulas em que nós estamos trabalhando sobre conhecendo o Filho de Deus. Na primeira, nós tivemos uma aula sobre o Jesus histórico, lembram disso? A sua genealogia, mulheres que aparecem na sua genealogia, algumas profissões interessantes de alguns homens, saber que Jesus era filho de um carpinteiro e de que ele, através mesmo da sua genealogia, mostra-nos que ele não faz acepção de pessoas, mas que ele ama a todos nós. Hoje nós falaremos, com base na aula passada também, sobre os nomes e os ofícios de Jesus. Isso é muito interessante. Espero que vocês estejam empolgados aí para aprender um pouco mais. Vamos lá? Bom, qual é a origem, né? Nós voltamos a essa pergunta, né? A origem do seu nome e sobrenome, vocês já sabem. Eu não vi muito de vocês postarem lá, hein, no aplicativo sobre isso. A árvore genealógica, não vi de vocês. Gostaria de ver. Você sabe qual é a história da sua vida, a vida da sua família? Saberia dizer? Então, nós estamos sendo convidados novamente a refletir sobre essas questões enquanto nós estudamos sobre a pessoa de Jesus, o Filho de Deus. E geralmente, quando nós afirmamos que o nome é coisa séria, é porque é por meio do nosso nome que nós somos identificados, né? Que nós assinamos os documentos e firmamos os nossos compromissos. Eu lembro que logo no início do ano, aquela nossa primeira conversa com vocês, a gente costuma falar um pouco sobre o cuidado que vocês devem ter de chamar o colega pelo seu nome, né? E não ficar dando apelidos, certo? Porque o nome é coisa séria. Muitas vezes a gente ouve alguém comentar: "Ó, fulano está com o seu nome sujo na praça". Essa é uma expressão que significa que aquela pessoa não honrou os seus compromissos. Há uma tradição em que Jesus está muito atrelaçado, né? Está presente, que foi onde ele nasceu, é a tradição judaica. Nessa tradição, os nomes têm significados que revelam muito sobre a pessoa, né? Os nomes dos personagens bíblicos falam muito a respeito do seu caráter, de quem eles são. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o nome Jesus, que tem o mesmo som e significado de Josué, que significa o Senhor salva. Nós encontramos na Bíblia muitos nomes dados a Jesus. Emanuel, que significa Deus conosco, Senhor, Salvador, Filho de Deus. E é sobre isso que nós vamos continuar falando. Mas primeiro nós vamos falar sobre os ofícios de Jesus. Vocês sabem que quando Jesus esteve aqui, ele recebeu esses diversos nomes. Mas alguns desses nomes pelos quais nós nos referimos a ele, por exemplo, Cristo e Messias, não são nomes, são ofícios, são títulos aos quais só poderiam ser dados a ele. Por quê? Porque Cristo, em grego, significa ungido. Messias também tem o mesmo significado, ungido, só que em outra língua, o hebraico. No Antigo Testamento, a pessoa era ungida, colocava-se óleo na sua cabeça para ser uma dessas três coisas: profeta, sacerdote e rei. Um desses três ofícios eram que tinham sua cabeça untada, né, mergulhada, jogada óleo em sua cabeça. O Senhor Jesus também é um ungido porque ele
manifesta esses três ofícios de profeta, de sacerdote e de rei. O que fazia o profeta? Era aquele que revelava a vontade de Deus ao povo. Jesus ensinou ao povo com autoridade. Inclusive, ele previu alguns acontecimentos. Seu ofício profético. Mas Jesus também tem o ofício sacerdotal. O sacerdote, o que era? Era alguém consagrado, era alguém separado para interceder e apresentar o sacrifício do povo diante de Deus. Jesus, graças à sua íntima relação com Deus, o Pai, e com os homens, ele foi o sacerdote ideal. Ele se ofereceu como sacrifício em nosso lugar, de uma vez por todas. Então ele é o sacerdote perfeito, superior, o maior dos sacerdotes. E por último, nós temos o rei, que era ungido. Era aquele que era ungido para governar. Jesus, da mesma forma, sendo filho de Deus, tem o domínio e o poder sobre todas as criaturas. Então vejam como os ofícios de Jesus estão presentes aqui em função do profeta, do sacerdote e do rei. Mas vamos falar agora sobre os nomes dados a Jesus. A importância do nome e dos títulos que Jesus possui se dá pelo fato de que cada um deles tem um significado importante para definir a sua essência, o seu caráter e a sua obra. Então, alguns desses nomes dizem muito sobre a essência de Jesus, alguns dizem muito sobre o caráter e sobre a missão de Jesus, aquilo que ele veio realizar. Então nós temos alguns exemplos que de nomes dados a Jesus. Criador, que aponta para a sua divindade. Sendo Deus, ele é o autor e o criador de todas as coisas. Outro nome dado a ele, Emanuel, que significa Deus conosco, ou seja, o Deus que se importa conosco a ponto de viver entre nós, de se fazer gente como a gente. Outro nome dado, pastor. Isso demonstra o seu cuidado e proteção para conosco. Outro nome, Salvador. Esse nome aqui está atrelado à obra que ele fez pela nossa salvação. Ele deu a sua vida na cruz para perdoar os nossos pecados. Outro nome dado, Príncipe da Paz. Esse aqui fala da sua maravilhosa paz proporcionada àqueles que nele confiam. Outro nome dado a Jesus é Caminho, porque ele representa a direção certa para a vida eterna com Deus. Esses são alguns exemplos. Existem muitos outros que aparecem no texto bíblico. Convido vocês, então, a pegarem a Bíblia e começarem a ler os evangelhos, porque muitos desses títulos estão presentes ali. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos refletir, então, sobre essa aula um pouco. Você confia no nome de Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim? Não? Você ora no nome de Jesus e tem fé que ele é poderoso para responder às suas orações? E quanto ao seu nome, você zela por ele? As pessoas se referem ao seu nome com respeito e honra? Seu nome reflete o que sobre o seu caráter? Você é um filho de Deus? O que é que você tem feito para honrar ou desonrar o nome de Cristo? São algumas questões que nós podemos levantar a partir do estudo hoje sobre os nomes e os ofícios de Jesus. Bom, é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Agora, nós precisamos realizar as atividades do texto já repassado.
eu noto que muitos não estão enviando suas atividades. Se vocês não conseguirem, pelo menos justifiquem por que não estão conseguindo enviar. Dito isso, eu aguardo para fazer a minha correção das atividades que estão sendo enviadas e desejo a vocês um bom dia, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. Forte abraço.